Gostaria de agradecer mais essa oportunidade de estarmos presentes falando sobre o Evangelho. É sempre uma grande satisfação. Agradeço aos mentores do Salve. Peço ajuda nesse momento para me dar toda a unção e toda a simplicidade, né? Para conseguir, junto com vocês, chegarmos a um consenso de uma palavra tão importante, que é sede perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ser perfeito não é fácil. Nós vamos falar sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, a instrução dos espíritos, que é o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem do mundo, e cuidar do corpo e do espírito. Você vê que são bastante detalhes para que você chegue a um equilíbrio e chegue à perfeição do nosso Mestre Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui rapidamente em Mateus versículos 5, 44, 48. Mas eu vos digo, amais aos seus inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Porque vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Enfim. Então vamos lá. Ser perfeito igual ao nosso Pai, igual a Deus, não é fácil, mas tem um caminho a ser percorrido, que é esse caminho que nós estamos, na minha opinião, né? Então ser um homem de bem é ser um homem que, conforme as orientações do nosso querido Mestre Jesus, é aquele que segue a lei da justiça, de amor e de caridade. É o que deposita toda a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ou seja, esses detalhes de respeitar a justiça, de ter amor acima de tudo, de amar o inimigo, de fazer a caridade, isso é um caminho a ser percorrido, né? Não tem como nós falarmos aqui de uma hora para outra que tudo isso será feito como uma receita de bolo e eu assim mesmo serei um homem bondoso. Porque nós veremos aqui ao decorrer da nossa conversa que muitas vezes você se faz de bondoso, né? Você tem um conteúdo, você tem um estereótipo que se diz, ou que se compraz a um homem perfeito, uma mulher perfeita, mas por dentro, através das suas atitudes, lá no teu íntimo, a forma que você se trata, a forma com que muitas vezes você trata os outros longe da sua oportunidade de demonstrar quem você é, você acaba colocando tudo por água abaixo. E ter fé em Deus é algo totalmente, na minha opinião, de uma entrega. Respeitar todos os intempéries e colocar acima de tudo os bens espirituais acima dos materiais. Então, buscai primeiro a Deus, depois o resto será acrescentado, né? Tem uma passagem que fala isso também. Então, assim, o mais importante disso tudo, na minha opinião, é se respeitar, saber que estamos no caminho certo,
E ter a fé é a certeza que nós estamos trabalhando para melhorar cada vez mais as nossas limitações, as nossas sombras e os nossos defeitos, respeitando a justiça, tendo amor por nós, pelo próximo e fazendo a caridade. A oportunidade da caridade, ela é diária. Tem várias formas de se fazer caridade, todos nós sabemos. Caridade pode começar por uma boa palavra ao acordar dentro da nossa casa, ou não proferir palavras que vão desagradar, já é uma caridade, na minha opinião. A caridade é você estar dando oportunidade para alguém, caso seja um empresário, ou no dia a dia, através do próprio trabalho espiritualista, uma oração, uma entrega verdadeira de que tudo que vem ou é prova ou expiação, não pode haver revolta, tem que ser persistente, saber que é para a nossa evolução e que Deus sabe de todas as coisas. Eu falando assim, parece muito prático, muito fácil, eu sei que não é. Isso é uma vontade de Deus para conosco. Sermos homens de bem. Então, para sermos homens de bem, há necessidade de começar por nós, deixando de lado todas as mazelas, todas as nossas sombras, cair, levantar quantas vezes for necessário e ter a fé de que nós estamos no caminho certo. Isso é o primeiro passo. E não se decepcionar com provas, saber que isso faz parte da nossa caminhada e também não se decepcionar com as nossas expiações. Todos nós teremos que passar por isso, faz parte da nossa evolução. É fácil? Não é, mas é o caminho, tá? É o caminho para a nossa evolução a chegarmos num homem do bem. Fazer bem pelo bem, sem esperar por alguma coisa, retribuir o mal com o bem, tomar a defesa do fraco contra o forte, sacrificar sempre seus interesses e a justiça, isso é outra questão importante também. Muitas vezes se abdicar das suas vontades não é ser tolo, é ser sábio, para que você consiga permanecer nesse ganho evolutivo, a chegar no caminho do bem, a ser um homem verdadeiramente bem, do bem. O egoísta é o contrário disso, né? O egoísta é aquele que acaba fazendo por si próprio, o egoísta acaba tendo a necessidade de superfazer, de trazer para ele, em primeiro lugar, o benefício, o ganho sempre é secundário, ele não faz sem ter em troca alguma coisa, sempre há à espera de um egoísta um bem maior, próprio, unilateral. E o bem, o homem do bem, é o contrário disso tudo. Muitas vezes, quem nunca, né, nós abrimos mão de um todo, né, de um ganho maior para se compartilhar com entes queridos, com filhos, né, com empregados. Isso é uma consciência elevada que leva a se caracterizar o caminho correto do homem do bem. O homem do bem é bom, sem distinção de raça, né? Sem crenças. E é importante também que eu, lendo esse capítulo 17,
Não se está falando de religião. Em nenhum momento se fala de religião. O que o Espiritismo traz para nós, junto com a ciência, vocês vão reparar no decorrer aí da nossa conversa, é que faz bem ser o homem do bem. É o caminho certo, é o caminho do meio ser o homem do bem. É este homem do bem que vai ter um ciclo virtuoso na sua caminhada evolutiva daqui para outras vidas, que nós sabemos que o espírito não morre. Uma coisa importante também, né? O homem do bem, ele respeita as limitações, os erros do próximo. Ele perdoa, ele costuma não alimentar ódio em relação a alguma coisa que foi feita para ele. Por isso que amar o inimigo é a perfeição dita por Jesus Cristo. Quando nós alcançarmos este nível, daquela pessoa que está te maltratando, que está te fazendo mal, fez mal para alguém da tua família, você orar por ela, pedir para que ela seja abençoada, para que ela tenha luz e reverta toda aquela forma má dela em benevolência, e ter a paciência, a resiliência, e tentar reverter aquele ser, isso é o caminho do meio para ser um homem do bem. E quando você falar também de um erro do próximo, que está notório, porque se nós temos, obviamente, outras pessoas têm, você diminuir um pouco sua veemência em apontar para aquele erro. É muito importante que você diminua para que a crença automática tua para com a pessoa ajude, inclusive, no relacionamento, no perdão, na ressignificação de tudo aquilo que provavelmente deva ter ocorrido entre você e ela, ou ela e outra pessoa. Então é muito importante não ficar falando mal das pessoas, um para o outro, você para outro, ou alimentar alguém que venha falar mal de alguém. Porque você está fazendo automaticamente para você mesmo. Porque quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Devemos tomar todos os cuidados nesse sentido também. Mais uma vez, isto é outra premissa importante para termos esse segmento evolutivo no caminho de um homem do bem. E o que é notório, que poderia resumir todo este capítulo, que é uma tecla que nós estamos aí repetidamente acionando, é a reforma íntima, é o autoconhecimento, é o respeito com as nossas limitações, com as nossas sombras, é a vontade de mudar, é a vontade de estudar e saber o quanto ainda precisamos aprender a lidar conosco, a respeitar as nossas limitações, para que isso seja automaticamente revertido a auxílio e ajuda de outras pessoas. Porque o mundo é coletivo. Não adianta isolarmos uma evolução unilateral, eu futebol clube, porque você precisa das pessoas justamente para a evolução. É aí que está o grande desafio. E não procurar também, é importante, dar valor ao seu espírito, aos seus dons, aquilo que você ganhou de Deus. E até, importante, não só isso, não só a parte espiritual, os dons divinos, mas também aquilo que você conseguiu através da sua luta, através do seu merecimento, porque nada é nosso. Somos um depósito de oportunidades vindas de Deus. Da mesma forma que vem, pode ir embora. Isso é importantíssimo que comecemos a
a levar em consideração. Seja bens materiais, sejam dons espirituais, sejam até dons intelectuais, tudo aquilo que foi ganho por merecimento, por evolução, pode ir embora de um dia para a noite. Então precisamos tomar cuidado quando usamos isso para o orgulho, para a avareza, para a falta de humildade em relação ao próximo, que não tem o mesmo dom, que não tem os mesmos dotes, né? Porque isso com certeza vai ser revertido em algum momento, como ação e reação da lei natural. Então a vaidade é muito importante você sempre vigiar e pedir em oração para que a gente não caia, né, em situações como, poxa, às vezes sem querer até diminuir alguma pessoa por a falta de equilíbrio, por aquele tempo de esgotamento, por não ter entregue algo no teu tempo, você teria feito melhor, por que a pessoa demorou tanto para entregar. Devemos sempre estar verificando como auxiliar, ao invés de automaticamente julgar e colocar tudo por água abaixo, numa superioridade, através de uma habilidade, por exemplo, que você tem. Isso é muito perigoso. Mais uma vez, isso aí é um desvio. Eu estou usando uma figura aqui de linguagem, um caminho do meio, porque não tem atalho, como as entidades, né, costumam dizer. É um caminho longo, é o do meio, mas esse é um atalho para você se desviar do homem do bem, neste caminho evolutivo. Mais uma vez dizendo, não é fácil, estamos, quem saiba, uns no início, outros já quase chegando, outros na metade, não interessa. Estamos no caminho do meio, para comunhão, caridade, o amor ao próximo, a lei respeitada, e assim virarmos um homem de bem, homem do bem. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que seus semelhantes dão. Respeita as leis da natureza, quer que sejam respeitadas, obviamente, os seus. Então isso é importantíssimo também dizer. O respeito é muito importante. Respeito, mais uma vez, para as nossas limitações, mas o respeito também para as limitações dos outros. Agora nós falaremos sobre os bons espíritas, rapidamente. Então, assim, resumidamente, eu tirei aqui uma parte dizendo que a maturidade do senso moral, a maturidade que independe da idade, do grau de instrução, é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírita, ou do espírito encarnado. Então não tem idade para você ser um espírita adequado ou desenvolvido. Então todos nós estamos dentro do nosso tempo. É importante respeitar isso também, porque o mais velho tem mais experiência, que o mais novo ele ainda tem muito a aprender. Não, isso é algo incítrico. É importante que nós também comecemos a tomar cuidado com isso. Porque a pessoa do bem, ela já tem aquela coisa bem firmada em respeito a ela mesma e vai em caminho evolutivo, mas ela já está ali predisposta a ajudar, a fazer, a compartilhar, a respeitar a lei, a amar. E conhecer o verdadeiro espírita é respeitar a sua transformação moral e o esforço empregado para domar as más inclinações. Isso é ser um verdadeiro espiritualista, universalista, não só espírita. Então respeitar o caminho de cada um, a limitação de cada um e amar também a isso. Vamos lá, meu povo, encarnados, né, como diz aí ali.
Agora vamos falar sobre a parábola do semeador. Isso aqui é muito interessante. Rapidamente, como é uma parábola, eu acho que eu vou ser mais usar as figuras de linguagem. Então, semear, ele tem que ser semear no coração, começando pela tua vontade, pelo teu amor em estar recebendo a palavra, as instruções dos nossos mentores, das entidades, independente da religião de um pastor, de um padre, de seres evoluídos que vêm em nosso caminho para nos ajudar e nos guiar. Então é importante este respeito, começando pelo coração, porque muitas vezes as pessoas ouvem a palavra, as instruções, só que rapidamente tornam elas, as instruções e as palavras, ao seu favor. Mais uma vez, este é um erro crucial. Você utilizar para você, em primeiro lugar, aquilo que é uma instrução para um bem coletivo. Primeiro você vai se vestir para ver se cabe aquele terninho em você, para depois você curtir a festa. Ao invés de querer entender sobre todo o movimento ao redor, antes de querer puxar a sardinha para a tua brasa, por exemplo. Então essa parábola do semeador é assim: aquele que semeou na pedra é o que ouviu, o que gostou, mas secou, não criou raiz. Aquele que jogou ao léu, a ave veio e levou embora, essa semente também não produziu nenhum fruto. Mas aquele que fez no coração, que antecipou o amor, a caridade, o respeito, aquilo tudo que ele ouviu, aquela instrução, não ir somente atrás de ouvir aquilo que ele quer, mas saber como isso tudo, dentro de um contexto coletivo, pode fazer para a melhoria da humanidade, da tua comunidade, da tua família, do teu emprego. Aí você começa mais uma vez a trilhar aquele caminho do meio, a ser um homem do bem. Então, semear no coração, fazer aquela coisa de verdade, que aí sim você começa a entender o que é a palavra de Deus. As instruções dos Espíritos começa pelo dever. Rapidamente, o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Então, por onde começa o dever? Por onde acaba o dever? Então, o dever começa precisamente no ponto que você ameaça a felicidade de alguém, a tranquilidade de alguém. Então, é aquela máxima, né? Eu não sei, mais ou menos assim, a sua liberdade vai até onde existe o início da liberdade do próximo, né? Acho que é isso, né? Mas enfim, você não pode ameaçar a liberdade de ninguém, a tranquilidade de ninguém. Isso é um dever teu. Então, se você está com um equilíbrio em relação a isso, você não vai ter nenhum tipo de problema moral para se relacionar com ninguém, em todos os seus deveres e necessidades. Que mais? A virtude. Então, vamos lá, falamos do dever, então virtude. Ser virtuoso é uma pessoa caridosa, bondosa, trabalhadora, honesta, modesta, tem qualidade que a gente pode falar aqui até amanhã, sóbrio, equilibrado. É fácil? Não, não é fácil. E o que faz a virtude? A virtude ela traz para você uma verdadeira necessidade de fazer o bem. Uma pessoa virtuosa ela vai fazer o bem, só que a gente tem que tomar cuidado para que essa virtude tua, mais uma vez o que eu disse agora há pouco, não se torne aí um orgulho, uma avareza, uma prepotência, uma soberba. Então essa virtude ela precisa ter equilíbrio e não vaidade. Virtude com vaidade cai no orgulho. Aí o orgulho vai colocar tudo por água abaixo. Superiores e inferiores. São os seres superiores e os seres inferiores. Todos eles são bem vistos por Deus. Isso é importante. Então não cabe a nós julgar. A nossa missão não é julgar quem é mais, quem é menos. A nossa missão é sim
respeitar as nossas inferioridades e as nossas superioridades. Acho que resumidamente é isso. Um homem do mundo, né? O homem do mundo é, ou melhor, somos nós. Devemos respeitar, devemos utilizar tudo aquilo que o mundo nos dá. É para essa hora que viemos, é para isso que estamos aqui, é nessa vontade, nessa felicidade, nessa alegria que devemos utilizar tudo que tem no mundo para a nossa evolução. Porém, temos que tomar cuidado, para que essa situação também não nos coloque, mais uma vez, em perdição desse caminho do meio. Porque o homem do mundo pode se perder com as coisas do mundo. E vocês sabem todas elas, né? Essas eu acho que não precisa nem de uma live, né? Né? Ou nem de um vídeo, nem de uma conversa. Se perder no mundo, acho que todo mundo tem alguma inclinação daqui a colar. Ou é com dinheiro, ou é com mulher, ou é com, né, o homem, o sexo e vaidade, e soberba, e, enfim. As coisas do mundo trazem isso. Mas elas são boas e por isso que nós estamos aqui. Ter as coisas do mundo para a nossa evolução e saber utilizar é também um desafio. E o homem do bem tem que saber utilizar aquilo que ele ganha e saber andar nesses tempos atuais. E por último, gente, cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito, por si só, Jesus deixou bem claro que não há crescimento. O Espiritismo chancela isso, da alma longe do espírito longe da alma. Os dois precisam caminhar lado a lado. Um precisa do outro. Então, um corpo mal cuidado, mal exercitado, mal alimentado, automaticamente é um espírito desequilibrado, que não vai conseguir, dentro de um ser que vai faltar todas essas vitaminas, energias, alegrias, virtudes, equilíbrios, enfim, e fazer com que você seja uma pessoa equilibrada. Eu ainda vou completar para encerrar, que as entidades costumam dizer. Existe uma tríade importante, que fala também do corpo, que aqui não fala, mas que nós aprendemos. A tríade é espiritual, mental e física. Quando um desses três pilares estão desequilibrados, com certeza você não vai ter a condição em tempo dessa evolução, da caminhada do caminho do bem, do homem do bem, virtude, êxito. Você vai em algum momento acabar tropeçando. Então cuidamos, por favor, daqui em diante, da nossa vida espiritual, mental e física. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos. Agradeço os mentores do Salve. Um beijo. Não só um abraço. Salve.